reverendo Itamar, nesta noite, não se sentiu muito bem, então precisou ir ao médico com muitas dores e me pediu que o substituísse aqui no púlpito. Também hoje temos a celebração da ceia do Senhor lá em Cajazeiras, na congregação. Portanto, assim que terminar o sermão aqui, eu precisarei me ausentar para concluir os trabalhos lá. Mas os irmãos seguirão na liturgia, neste culto de adoração e serviço ao Senhor. Quero convidá-los, então, a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E nesta manhã nós concluiremos os sermões seriados nos imperativos do apóstolo a uma igreja exemplar, a uma igreja modelo, a uma igreja que se tornou um referencial de toda a Macedônia e Acaia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu farei a leitura dos versos 1 ao 22. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Que Deus nos abençoe na meditação e na exposição da sua palavra nesta manhã. Oremos. Senhor, fala ao nosso coração, renova-nos, edifica-nos por meio da tua palavra, pela iluminação da nossa mente, pela condução do teu Espírito em nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo escreve a sua carta a uma igreja que tem um começo muito promissor. Entretanto, este começo promissor se dá em meio a muitas tribulações. O apóstolo teve que sair antecipadamente, prematuramente daquela localidade e posteriormente envia Timóteo para saber como estavam aqueles irmãos. E o seu coração se alegra em ouvir as boas notícias que Timóteo traz a respeito daquela igreja. E Paulo, então, no início da sua carta, destaca as características de uma igreja que se tornara uma igreja exemplar de toda uma região, uma referência, uma prova concreta dos efeitos de um evangelho poderoso e verdadeiro, do evangelho de Jesus Cristo, o Senhor. E então ele diz que ora sempre, continuamente, diante de Deus, pela operosidade da fé
daquela igreja, da abnegação do amor e da firmeza da esperança em Jesus Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Então, essas três características vibrantes da igreja apresentam sinais e evidências de que aquela igreja era formada por irmãos amados de Deus e eleitos por Deus. Estas características, entretanto, apesar de serem modelar e referenciais, elas precisam ser trabalhadas. E no meio da sua carta, Paulo diz que ora, noite e dia, com máximo empenho, para retornar a ver pessoalmente aqueles irmãos e reparar as deficiências da fé daquela igreja. Normalmente nós tendemos a uma posição de conforto, de estagnação, a zona em que nós simplesmente paramos na média e nos contentamos com muito pouco. E aqui na Bíblia nós vemos um padrão diferente que Deus tem para aqueles que foram escolhidos por Ele, que são amados por Ele, de que nós precisamos crescer e desenvolver a nossa fé, à estatura de varão perfeito, que é Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, se você está há muito tempo nesta igreja, e se você está satisfeito em simplesmente frequentar os cultos, eu quero dizer que Deus nos convoca, nos desafia a querer mais, a crescer mais em sua presença. Porque se aqueles que são exemplo precisam ser reparados na sua fé, quanto mais aqueles que simplesmente ficaram para trás, ociosos, desanimados. É necessário reagir, é necessário nos empenhar para crescer e desenvolver cada vez mais o nosso amor, a nossa fé e a nossa esperança. O apóstolo Paulo, então, traz algumas exortações que dão início a esse trabalho de reparação na fé, no amor. É interessante que o amor era um amor laborioso, um amor que exige abnegação, um amor que se prova por meio de atitudes. Por isso que nós, então, tratamos no último capítulo a respeito dos imperativos do amor. Essa pessoa que está do seu lado, o seu irmão, é uma ovelha do seu ministério. Você recebeu de Deus a incumbência de cuidar dele, de edificar a sua vida, de ampará-lo em nome de Cristo. Da mesma forma que como você é amparado por outros que talvez estejam bem próximo de você. Então, esses imperativos a uma igreja que é um exemplo no amor, de um amor laborioso, deve continuar amando e provando esse amor, exortando os irmãos a admoestarem os insubmissos, consolarem os desanimados, amparar os fracos e ser longânimos para com todos. É uma ordem de Deus para nós, os imperativos do amor. Da mesma forma, aquela igreja que tinha uma fé operosa, ou seja, uma fé frutífera, uma fé que dá o passo no escuro, mas confiado em certezas e convicções, é exortada a estar regozijando sempre no Senhor, independente das circunstâncias, a orar sem cessar, viver na total dependência de Deus, apesar de todas as tribulações à sua volta. É uma igreja que é desafiada a obedecer, a caminhar, não pelo que vê, mas pelo que espera em Cristo Jesus. Da mesma forma, ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que as coisas à nossa volta possam mostrar o contrário de um Deus que nos ama, este amor foi provado na cruz. E todas as coisas que Deus tem nos dado, que Deus tem nos doado, tudo aquilo que Deus tem feito por nós, por aqueles que nele esperam, redunda em louvor e graças, em tudo dai graças, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São os imperativos da fé, porque quando nós cremos e confiamos, nós conseguimos perceber os propósitos de Deus sendo cumpridos, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, ainda que as coisas aparentemente não deem certo, contudo, nós alongamos as nossas vistas e contemplamos um futuro que nos aguarda, onde tudo, de uma forma plena, se concretizará e viveremos para sempre com Deus. Em tudo dai graças, quer na fartura, quer na escassez, na alegria ou na tristeza, na bonança ou em meio a tempestades. E nesta manhã, então, nesta mesma sequência, uma igreja que está com uma esperança firmada, precisa renovar o seu coração e crescer e desenvolver esta esperança. Então aqui, Paulo, então, no meu entendimento, exorta a igreja aos imperativos da esperança. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias,
Julgai todas as coisas, retende o que é bom, e abstende-vos de toda forma de mal. Mas vamos fazer uma pergunta: por que esses imperativos são imperativos da esperança? Como nós falamos inicialmente, o apóstolo Paulo elogia a esperança daquela igreja, que está vivenciando o clima conturbado. No capítulo 2, ele diz que aqueles irmãos já estão padecendo perseguições, tal qual as igrejas da Judéia, dos seus próprios patrícios. Uma igreja que tem o seu pastor ou o seu fundador tirado prematuramente, aprendeu a continuar pela fé concreta no Deus vivo, de que essas tribulações são passageiras. O apóstolo então diz que aqueles irmãos têm demonstrado uma esperança viva. E essa esperança é firmada, ela é concreta, ela está fundamentada, ela está baseada em algo. Raciocinem comigo. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz o seguinte: porque na esperança fomos salvos. E ele está se reportando aos sofrimentos, às perseguições, às tribulações, que para ele não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Algo futuro, mais presente. Então ele fala, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Pode então parecer contraditório. A esperança não exige algo que não se vê, porque se vê não é esperança? De que maneira então esta esperança dos irmãos da igreja de Tessalônica é uma esperança viva? É uma esperança firmada. Firmada em quê? Em que coisa, que objeto a igreja está olhando e observando? Bom, se ele está vendo, não é esperança. Mas é algo que não se vê, mas é concreto e real, como que se vendo. Porque lá no capítulo 11 de Hebreus, na definição da fé, diz que fé é a certeza de coisas que se esperam. Não se veem, mas que se esperam. Certeza. E ele então completa, e convicção de fatos que não se veem. Portanto, uma esperança firmada é fundamentada em uma fé que tem certeza e convicção. É uma fé racional. Não é uma fé simplesmente em algo que não se explica, que não se conhece, que não se vislumbra. É uma fé real, em algo concreto. Da mesma forma que a esperança que o apóstolo Paulo destaca naquela igreja é uma esperança firmada. E ele então diz, firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, se essa esperança é firmada em algo concreto, real, algo que foi exposto, que foi crido, que foi inteirado no coração, ligado no coração. O apóstolo Paulo fala que ele pregou e os irmãos receberam a sua pregação não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Palavra viva, palavra verdadeira, palavra eficaz. Portanto, aquilo que fundamentava a fé e a esperança daqueles irmãos não era algo simplesmente ilógico, algo apenas que consolava por um instante, mas era algo firmado na esperança de um Deus vivo e que ressuscitou dentre os mortos o seu Filho Jesus, a esperança da glória, a esperança da salvação. Essa esperança, portanto, ela é firmada em convicções e certezas. E se assim o são firmadas na pregação, na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, daquele que foi morto, mas foi ressuscitado dentre os mortos, e que está vivo, assentado à direita de Deus, governando todas as coisas pela palavra do seu poder. Portanto, os imperativos da esperança, no meu entendimento, são imperativos que nos reportam à pregação do verdadeiro Evangelho, da genuína palavra de Deus, da necessidade que a igreja tem de julgar todas as coisas, de julgar os espíritos, de entender, de discernir os tempos. Por isso que aquela igreja não poderia apagar o Espírito. Qual é o ministério do Espírito? O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo que habita em nós é o selo, a garantia de que de fato somos filhos de Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que de fato somos filhos de Deus.
Ora, a obra do Espírito Santo é iluminar e conduzir os nossos passos ao entendimento da revelação em Cristo Jesus. A obra do Espírito traz convicção, traz certezas. A obra do Espírito Santo aclara a nossa mente, desvenda dos nossos olhos tudo aquilo que nos faz desencantar com as coisas do mundo e compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se o Espírito Santo não nos revelar, como compreenderemos verdades tão profundas, inatingíveis do coração de Deus para aqueles que o conhecem, que o amam? Portanto, não apagueis o Espírito, nos dá um entendimento de que a obra do Espírito Santo precisa ser plena no meio da igreja. Busquemos a plenitude do Espírito Santo. Por isso que Paulo exorta aos Efésios: enchei-vos do Espírito. E na mesma carta, o apóstolo Paulo nos adverte para que nós não entristeçamos o Espírito de Deus, por meio de uma vida dúbia, de uma vida de pecados, de impurezas, mas que nós nos voltemos às exortações da palavra. E o apóstolo então diz: não apagueis o Espírito. Nós precisamos, meus queridos irmãos, viver na total dependência da obra do Espírito em nossa vida, da sua plenitude, sermos cheios do Espírito Santo. Então, na sequência, ele fala: não desprezeis as profecias. Ora, nós entendemos que no contexto em que o apóstolo Paulo escreve esta carta, o cânon que hoje nós temos do Antigo e Novo Testamento não estava completo. Essas cartas, inclusive, elas estavam sendo elaboradas, escritas, distribuídas, mas ainda não estavam ratificadas como inspiradas por Deus e desta forma inerrantes, autoritativas, escritura de Deus para a edificação do seu povo. E ainda os dons espirituais que se manifestavam naquela época estavam construindo este conjunto que hoje nós temos completo, preciso, em nossas mãos e que nos dão segurança da vontade de Deus para a nossa vida, que nós temos como regra de fé e prática. No entanto, naquele contexto, Deus ainda levantava os apóstolos, profetas que falavam em seu nome, fortalecendo e construindo a revelação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios a respeito, e nós vamos falar mais à frente hoje ainda, da ressurreição de Cristo, das evidências de um Cristo ressurreto, que fundamentava toda a esperança da igreja. Portanto, as profecias eram presentes, mas quem eram os profetas? Um profeta, a própria palavra já define, é aquele que fala diante de, aquele que fala em nome de. E os profetas eram aqueles que se levantavam para dizer: assim diz o Senhor, para revelar a vontade de Deus para o seu povo. Era a boca de Deus entre nós. Como os sacerdotes nos representavam perante Deus, da mesma forma os profetas representavam Deus diante de nós. E um profeta era aquele que tinha um compromisso da verdade, o compromisso de falar exatamente o que recebera de Deus. Portanto, os profetas que se levantavam, cheios do Espírito Santo, na condução do Espírito Santo, revestidos de um dom espiritual específico, se levantavam para falar em nome de Deus e construir a revelação presente para aquela época. Por isso que na igreja de Atos, aqueles irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque discerniram e compreenderam que aqueles homens eram profetas de Deus, que falavam em nome de Jesus. E era a mesma coisa dizer que eles caminhavam e perseveravam na doutrina de Cristo, mas Lucas propositalmente fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque a doutrina era a mesma, a palavra era a mesma, era a palavra continuada, a palavra revelada de Deus. Portanto, no meio daquelas igrejas, no tempo de Paulo, os profetas se levantavam. Mas da mesma forma como Paulo já adverte aos Tessalonicenses, daqueles que se levantam como falsos irmãos, como perseguidores da igreja, como aqueles que se vestem em pele de lobo para destruir as ovelhas, no meio destes também se levantam os falsos profetas. Por isso é necessário que a igreja tenha todo o discernimento, esteja cheia do Espírito Santo. Não desprezem as profecias a fim de que rejeitem aquilo que vem da boca do próprio Deus. Que não rejeitem a palavra, as exortações, o ensino que vem de Deus.
e que Deus profere por meio daqueles a quem Ele mesmo escolheu e revestiu com um dom especial para a edificação da igreja, para o encaminhamento do seu povo na segurança da sua palavra. Se nós aplicarmos este contexto aos nossos dias, nós devemos dizer: não desprezem as profecias que são proclamadas pela fidelidade da expressão, da exposição das Escrituras. Não desprezem as palavras de exortação, de ensino, de orientação aqui contidas. Não sejam como os homens que ouvem a palavra, mas não a praticam, mas sejam praticantes da palavra, sejam edificados por ela, sejam obedientes a ela, porque ela expressa a vontade de Deus segura para os nossos dias, para a nossa vida, para o nosso entendimento. Dessa palavra que nós alimentamos o nosso coração para fortalecer a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Sem a palavra nós não somos nada. Sem a palavra não há sentido naquilo que nós cremos, não há sentido naquilo que nós fazemos, mas é a palavra de Deus, viva e eficaz, inspirada por Ele, inerrante, que nos conduz a sermos homens habilitados para toda boa obra, homens perfeitos diante de um Deus que é perfeito. Não desprezem as profecias, não façam de conta que não estão entendendo, de que não ouvem a voz profética de Deus em nosso tempo, que é a exposição fiel das Escrituras. E da mesma forma, o apóstolo Paulo exorta aqueles irmãos que não deem ouvidos a qualquer profeta, mas que atentem para ouvir os profetas de Deus, como o próprio Paulo, o apóstolo, fora entre eles. Interessante que nesta carta, o apóstolo traz uma exortação que ela só pode ser recebida se discernida como voz profética de Deus. Porque ele trata de coisas futuras, das coisas invisíveis a respeito da morte e da ressurreição. No capítulo 4 ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo está escrevendo a uma igreja que tem uma esperança firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. E esta firmeza, esta esperança firmada, ela se diferencia daqueles que não têm esperança. Sobre que assunto? A respeito do futuro, dos mortos. E este é um assunto muito pulsante, porque entre os seres humanos, todos, sem exceção, são incomodados pelas incertezas da morte. Quer acreditem ou não no céu, quer acreditem ou não no inferno, no entanto, todos se preocupam quanto à sua vida e à morte, porque não sabem exatamente o que significa. Que segurança pode ter aquele que não crê em algo real e vivo, que não tem onde depositar a sua esperança no momento que se despede daquelas pessoas que mais amam, que mais querem bem? E aí, por conta da dor profunda, lacerante, alimentam suas mentes com esperanças vazias, improváveis, não provadas, de um retorno, de outro retorno, de uma encarnação, de outra encarnação, de uma luz que se apaga, de uma luz de um espírito que vira um ponto brilhante no céu, e muitas conjecturas, e muitas construções magníficas, contanto, nenhuma delas palpáveis, reais, concretas, que possam sustentar uma esperança. Quem foi, não voltou para nos esclarecer. E aqueles que aparentemente dizem estar lá, não podem garantir absolutamente nada, pode ser uma fraude, um engano. Mas quando o apóstolo Paulo trata a respeito dessas questões, ele fala baseado naquele que é o Deus dos vivos e não de mortos, daquele que contempla a eternidade, das coisas que foram, das que são e das que haverão de ser, daquele Deus que não tem princípio nem fim, do Deus que tudo criou, do absolutamente nada, Ele que governa a vida e que destina os homens à morte. Este Deus quem pode dizer o que acontece quando os nossos dias se acabam aqui na terra. E então Ele revela aos seus profetas a fim de que exortem, ensinem e consolem a sua igreja com a esperança da salvação, com a esperança da ressurreição.
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os irmãos estão entristecidos pela separação, pelas incertezas da morte. Então recebam como palavra profética de Deus, de que aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão com Ele para a vida eterna. Porque Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Pois todos aqueles que são movidos pela palavra de Deus, têm essa certeza no coração, têm essa esperança firmada no Cristo ressurreto. E essa palavra não pode ser recebida senão de outra forma, senão como palavra profética de Deus para aquele tempo, e preservada pelo Espírito Santo de Deus para o nosso tempo. Esta mesma verdade que hoje é proclamada, que daqui desse púlpito está sendo proferida. Portanto, não desprezem as profecias, não desprezem a palavra de Deus. No entanto, meus irmãos, as boas intenções não bastam. Por isso, julgai todas as coisas. Procurem ter discernimento, analisar, apurar, verificar, como os crentes bereanos, palavra por palavra, escritura com escritura, julgando todas as coisas. E dessa forma, se assim acontece, vocês podem reter o que é bom, e então se absterem de toda forma de mal. Tudo aquilo que tem aparência, que se indica como coisa desprezível, que não provém de Deus, e o Espírito Santo de Deus não permite que os filhos de Deus ouçam outra voz, senão a voz do seu pastor, de Jesus. Elas não seguirão o usurpador, não seguirão o mercenário, porque não lhes conhecem a voz, mas seguirão aquela voz clara e nítida, daquele que morreu por elas. São essas as ovelhas de Deus, que são conduzidas a toda a verdade, que são preservadas, que são cuidadas, que são alvo da intercessão do Espírito que em nós habita. E se o Espírito de Deus habita em nós, nada em absoluto pode ocupar esse espaço, que é exclusivamente de Deus. Por isso que o inimigo, o maligno, disse João, não toca naqueles que são de Deus. É necessário julgar todas as coisas. Estamos num tempo de apostasia, meus queridos irmãos. Homens têm se levantado em nome de Deus e proclamado absurdos, heresias, muito bem elaboradas, que poderiam enganar os eleitos, porque fazem em nome do diabo, porque aquele que não fala em nome de Deus, fala em nome do diabo, para enganar e extraviar aqueles que são os escolhidos de Deus, mas estes não serão enganados, porque neles habita a divina semente do Espírito de Deus, que nos preserva e nos livra do engano. Mas quantas mentiras, quantas falácias, quantas coisas estão sendo proclamadas e distorcidas, muitas vezes trazidas da palavra de Deus, mal interpretada, manipulada por interesses mil. Mas aqueles que são de Deus, ouvem a sua voz, aqueles que são cheios da plenitude do Espírito de Deus, entendem a verdade, não se encantam com a mentira, não desprezam as profecias, mas rejeitam aquilo que tem forma de mal, porque sabem reter o que é bom. Esse é um tempo de discernirmos os espíritos, falsos milagres, falsas promessas, enganos do coração, princípios e valores corrompidos que minam uma vida de santidade, de compromisso com Deus. Se tudo é pecado, e nós somos criticados porque o crente não faz isso, não faz aquilo outro, agora nada é pecado, e fica apenas no autoconceito que você pode ter a respeito do que é pecado, do que é agradar ou desagradar a Deus. Então fica a seu critério, você diz, porque a verdade é a sua verdade. Isso é o que pregam os falsos profetas. E muitas vezes vocês ficam com suas mentes cauterizadas, completamente aceitando uma vida desregrada, uma vida que está longe do padrão de santidade que Deus requer para nós, porque simplesmente vocês descansam nos seus próprios conceitos e na sua compreensão do que seja ou não pecado.
Mas quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, não há dubiedade. Deus diz que pecado é pecado e que Ele é santo. E a nossa consciência é confrontada. E o Espírito nos convence do pecado. Se é que o Espírito Santo habita em nós, Ele nos convencerá daquilo que desagrada a Deus, daquilo que está fora da conformidade da palavra de Deus. Por isso, nesse tempo que muitos se levantam, em nome de Deus. Semana um pastor foi preso aí, fundador de 146 igrejas, um fraudulento, um estelionatário. Mas como é que alguém consegue fundar 146 igrejas, seminário, se não mentir, se não corromper a palavra, se não encantar os incautos? E muitos estão enriquecendo com ministérios explosivos, contagiantes, pirotécnicos. Julgai todas as coisas, todas as coisas. Retende o que é bom e apartai-vos, abstende-vos de toda forma de mal. Não permita que a palavra que é pregada seja apenas a palavra que cala as suas vaidades, as suas necessidades, mas que seja uma palavra que confronte os seus valores e te conduza mais perto de Deus. Como eu disse, o apóstolo Paulo traz como palavra profética as convicções que fundamentam e que firmam a nossa esperança. O que ele chama de capacete da esperança da salvação. Uma esperança não se fundamenta em algo que se vê, porque se vê, como pode esperar? Mas a esperança daqueles que creem em Jesus Cristo, no Senhor Jesus Cristo, creem e podem ter uma firme esperança em algo concreto, em algo real. E então eu quero concluir, meus queridos irmãos, com dois textos que fazem um encontro daquilo que sustenta a nossa esperança, que alegra os nossos dias, que faz os nossos olhos contemplarem uma realidade que transcende uma realidade material e presente. No capítulo 5 desta carta, Paulo fala: irmãos, relativamente aos tempos e a épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem. O dia do Senhor vem. Ele voltará. Aquele que morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, ele foi ressurreto dentre os mortos, e ele voltará. Aguardamos este dia. Mas esse dia só será real, porque existe algo que é real. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, falando a respeito de que se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Então é vã a vossa fé, permaneceis nos vossos pecados. É vã a nossa pregação. E então ele fala, se a esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança não se limita apenas a esta vida, porque aguardamos o dia do Senhor, que virá. E ele virá, porque de fato, diz Paulo, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então eu volto para afirmar, vocês estão bem inteirados que o dia do Senhor vem. Porque Deus não nos destinou para a ira, diz Paulo, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, os imperativos do amor, os imperativos da fé e os imperativos da esperança nos exortam a viver uma vida de plenitude com Deus, como sua igreja. Portanto, meus queridos irmãos, não apagueis o Espírito.
Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda a forma de mal. E eu exorto a essa igreja que, por esta palavra mesmo, apliquem efetivamente este ensino de Deus. Aquilo que foi dito, da palavra que foi lida, retende o que é bom como palavra profética de Deus para os nossos dias. E que o seu coração seja consolado na firme esperança de um Cristo ressurreto, vivo, e que voltará para buscar aqueles que por Ele aguardam e que o amam. Amém.